A União das Casas Espíritas da Zona Norte apresenta O Espiritismo está no ar. Um programa que anuncia, esclarece e consola. Não se turve vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-los teria dito, pois vou preparar-vos lugar. O Espiritismo está no ar. Sintonize esta frequência. Pare, pense na vida, faça perguntas. Uma ótima noite para você. Hoje é terça-feira, 27 de fevereiro de 2024. Muito obrigado pelo carinho, pela sintonia. Rádio Clube FM, sua voz e a nossa voz. Estamos no ar de segunda a sexta na rádio e depois também passamos a transmitir o programa via YouTube. O canal é Viver _ Melhor. Se inscreva, deixa seu like, sua opinião é sempre importante para nós. Nós temos realmente alguns ouvintes no YouTube. Agradecemos pelos comentários deixados. Isso é de muita importância porque nos incentiva a continuar aqui. Mas a nossa audiência maior é a do rádio. O rádio ainda é o maior veículo de comunicação do planeta. Mesmo naqueles locais onde você não tem bom acesso à internet, no campo, em alguns lugares, você tem acesso ao rádio, ao autorrádio do carro, a um radinho de pilha, enfim. Então o rádio é um grande veículo de comunicação e nós fazemos parte da Rádio Clube FM, portanto a nossa audiência maior é na rádio e o programa vai ao ar de segunda a sexta às 20 horas em ponto. Lembrando a todos, mais uma vez, sobre o nosso bazar, funciona de segunda a quinta na Casa Espírita Maria de Nazaré, Rua Diogo Álvares, número 133, Rua da Praça do Bairro Benfica. Fica aberto de 13h30 às 16 horas. Então venha para cá prestigiar o nosso bazar e convido mais uma vez aos jovens de até 18 anos para participar do estudo do Evangelho aqui conosco na Casa Espírita Maria de Nazaré, aprender com arte, todas as sextas de 20 às 21 horas. Eu recebo carinhosamente mais uma vez meu querido amigo espiritista, trabalhador da Casa Espírita Maria de Nazaré, Adilson Reis. Uma boa noite, seja muito bem-vindo. Boa noite, Pedrosa, boa noite a todos os ouvintes da Rádio Clube FM. Sejam bem-vindos a mais uma edição do programa O Espiritismo está no ar. Vamos estudar juntos. Jesus nos abençoe. Isso mesmo, Adilson, que Jesus nos abençoe. Vamos estudar justiça restaurativa. Isso com relação às mulheres. Dúvidas, entre em contato conosco ligando para Clube FM 0 operadora 32 3211 5697. Para falar comigo utilize a TIM 98801 2675, o WhatsApp 999387699 e o e-mail espiritismoestanoar@hotmail.com. Interajam conosco, façam perguntas, tirem dúvidas, podem dar sugestões ao programa. Estamos à disposição dos ouvintes. Vamos agora para aquele momento muito especial que é o nosso momento de oração. Sintonize esta frequência. O Espiritismo está no ar. Momento de oração. Não temas, estejamos certos de que o esforço e o suor aparecem na base dos mínimos setores da civilização. E o mundo, em verdade, somente persevera através do cérebro, dos braços e das palavras daqueles que elegeram o ideal de servir por norma de ação comum, na romagem da terra para o céu. Estamos apresentando O Espiritismo está no ar. Bem, meus amados irmãos, estamos de volta com o assunto da noite, falando sobre justiça restaurativa. Lembrando aos amados que a doutora Júlia Politin, ela é uma advogada criminalista e pesquisadora dos direitos da mulher. Então ela fala aqui para nós coisas interessantíssimas que muitos não conhecem, inclusive eu também não tinha essa informação, sobre o total de presidiárias. Temos a 4ª maior população carcerária feminina do mundo, olha só. De todos os países da Terra, o Brasil ocupa a 4ª posição no ranking do maior número de presidiários do segmento feminino.
São cerca de 42 mil mulheres presas. Isso no Infopem de 2018. Nós estamos em 2024, ou seja, quase 6 anos, né? Não sei o mesmo que foi feita a pesquisa. E naquela época nós já tínhamos 42 mil mulheres. Essas mulheres têm um padrão e refletem toda a seletividade do nosso sistema penal. Maioria de cor negra, com baixo nível de escolaridade, vítimas de violências anteriores, como sexual, física, patrimonial e etc. E cumprindo pena, em sua maioria, por tráfico de drogas. Uma média absurda, 62% das incidências penais. Então, ou seja, 62% dessas mulheres aprisionadas estão ligadas ao tráfico de drogas. Grande parte dessas mulheres se envolveu no crime por conta de um parceiro. Parceiro este que sequer aparece para uma visita. As queixas das mulheres presas não se resumem, portanto, às precárias condições estruturais de uma cela, mas de um abandono que sentem na pele e na alma. Elas que tanto fizeram pela família acabam sendo esquecidas quando apenadas. E nós já falamos isso aqui, é um fato indiscutível. Quando o filho está encarcerado, seja lá por qual delito, o pai pode ir no presídio aí no início e tal, mas anos a fio a mãe está ali religiosamente nos dias de visitas, passando por toda aquela penúria, né? Porque não é fácil, muitas vezes ela é despida e às vezes é colocado a mão, né, nas suas partes íntimas para ver se não está levando drogas, celulares, uma série de outras coisas. E as mulheres aprisionadas não recebem as visitas frequentes dos familiares, do ex-esposo, porque talvez ele seja realmente um traficante e não quer se envolver, não quer ficar perto de polícia. Em suma, são abandonadas. E o papel contrário, o oposto, como acabei de citar, elas são constrangidas, mesmo assim, enfrentam o constrangimento para estar próximo ou do seu parceiro ou do seu filho, principalmente. Sobre o esquema do tráfico, tão atrativo, rentável e perigoso, é importante esclarecer que essas mulheres possuem o papel de mulas. É uma palavra que se dá a essas pessoas que traficam. Esquema de aviãozinho, elas fazem um contato entre um ponto e outro. Por ser mulheres simples, muitas vezes não são abordadas diretamente pela polícia, em muitos casos. Não tendo posição relativamente na hierarquia do crime, o teto é de vidro. Vulneráveis caem logo para serem prontamente substituídas por outras mulheres em um grande ciclo marcado pelo machismo em todas as esferas. Nós não gostamos muito, né, de falar aqui de machismo, feminismo, é porque a doutrina espírita tem outra maneira de pensar com relação a tudo isso, mas isso é um fato incontestável. Os grandes dominadores do tráfico, né, de drogas do Brasil e do mundo, grande parte são compostas de homens, poucas mulheres. São os homens que dominam. E as mulheres têm aquele papel realmente de mula, de aviãozinho. O encarceramento feminino não desestrutura só a detenta, mas toda uma cadeia familiar. Sim, porque quando você prende o pai, realmente o chefe de família, vai faltar às vezes o apoio do alimento, aquela coisa toda. Mas quando se prende a mãe, a família fica completamente desestruturada. As crianças pequenas, o pai não tem a mesma habilidade da mãe para fazer as tarefas domésticas, ou depois constitui um novo matrimônio, uma nova relação, uma madrasta, não vai ter o mesmo carinho por aqueles filhos. Estatisticamente, as mulheres brasileiras ainda são as responsáveis majoritariamente pela educação dos filhos. Em minha última visita presencial, Colônia Penal Feminina de Abreu Lima, CPFAL, antes do início da pandemia do Covid-19, no mês de março de 2020, soube do caso de Ana, um nome fictício, né? Então a doutora aqui não quer falar um nome correto, exatamente para não se comprometer. Uma mulher ainda nos seus 30 anos, porém extremamente envelhecida, que não sabia sequer onde estava o filho de 8 anos, o qual transitava entre abrigos e lares adotivos. O pai ninguém sabia do paradeiro. Entretanto, o peso daquela responsabilidade familiar estava, como sempre foi, na figura materna. Porque está presa,
ou porque não pensou no seu filho, são perguntas frequentes endereçadas a essas mulheres. Geralmente, não imputamos ao genitor as responsabilidades inerentes à paternidade, regulando apenas às mulheres um papel de guardiã, mesmo que elas estejam tolhidas de liberdade. Sempre uma cobrança maior, né, em cima da mulher, o que é um absurdo, né? Porque os tempos estão mudando, graças ao bom Deus, e a responsabilidade é de ambos, né? Isso indiscutivelmente. Assim como a pena se pauta em uma ilusão, a segurança jurídica que buscamos através dela é ingenuidade perigosa ou mero punitivismo sádico. O sistema de justiça criminal não consegue prevenir crimes, tampouco promover uma ressocialização eficiente. E todos os dados são muito claros. Trazendo o título de uma obra da genial Angela Davis, acredito que as prisões estão sim obsoletas, ou melhor, sempre foram ultrapassadas. O abolicionismo penal ainda é uma utopia em território brasileiro, mas que nos faz pensar em outras formas de lidar com os conflitos. É aí que vislumbramos, por exemplo, a justiça restaurativa no horizonte, já tão promissora nos países anglo-saxônicos e na Europa. Lá fora, é um dos temas mais discutidos da criminologia contemporânea, inclusive quanto à aplicação em crimes graves. De fato, são muitas definições sobre o tema, porque não há uma única teoria restaurativa. Inclusive, observam-se variações a depender do país, da cultura, da cidade onde será aplicada, etc. O que se sabe, resumidamente, é que Howard Zehr foi um dos seus principais pioneiros ainda na década de 1980, definindo esse modelo como uma forma de envolver todas as pessoas ligadas a um conflito, como vítimas, agressor e comunidade, buscando endireitar as coisas na medida do possível. Ou seja, o foco da justiça restaurativa é promover uma troca de lentes, reparando danos e compreendendo todas as nuances daquele crime. Assim, entende-se que o processo restaurativo traz uma inclusão das partes envolvidas, buscando a participação ativa de todos os atores, além de ser informal e acolhedor, o que causa conforto, confiança e envolvimento seguro aos envolvidos. Há um desconhecimento sobre o que é a justiça restaurativa por parte da maioria das pessoas, inclusive dos juristas mais bem esclarecidos. Aliás, qualquer alternativa que seja oposta ao modelo retributivo de nosso sistema penal causa estranheza, desconfiança e aversão. Mas, voltando à questão das mulheres encarceradas, como falar de gênero dentro do cárcere, um ambiente feito por homens para abrigar homens, no pior cenário lombrosiano? Como adequar mulheres dentro desse espaço cruel, inóspito, androcêntrico e extremamente machista? Se as condições de higiene, no geral, são praticamente inexistentes, o que dizer das necessidades básicas de algumas mulheres, como o direito à utilização de absorventes? Em Pernambuco, durante minhas visitas pessoais a presídios femininos, soube de presas utilizando miolo de pão para tapar o sangue durante o período menstrual. Não é preciso nem falar sobre outras necessidades, como os exames ginecológicos de prevenção, por exemplo. Aqui também podemos fazer uma reflexão sobre maternidade e cárcere. Como se não existisse princípio da intranscendência da pena, os bebês de mães encarceradas nascem em banheiros improvisados. Em outros cenários, vêm ao mundo com suas mães algemadas. Por que algemar uma mãe? Que risco essa mulher, na hora do parto, poderia causar? Contrariando até mesmo o que dispõe o artigo 292 do Código de Processo Penal, o qual veda o uso de algemas durante o trabalho de parto. O recado é claro e simbólico. Nossos corpos, na verdade, são deles, do Estado e de seus agentes, banalizados e desrespeitados dentro e fora do cárcere. A ideia é que devemos obediência ao estado de exceção, no qual vivemos a cada segundo quando se é mulher.
Essas mulheres não sofrem apenas com condição de saúde e higiene precárias, mas com o abandono da família e também de seus companheiros, enquanto elas, em contrapartida, são as mais fiéis aos parceiros presos. Ainda precisamos falar de prostituição dentro do cárcere. É uma forma de sobrevivência e barganha tão antiga quanto o próprio homem, e ocorre também entre as quatro paredes de uma cela. As mulheres encarceradas envelhecem mais rápido, sofrem com a saudade de suas crianças, são proibidas de cultivar a vaidade, não têm seus corpos respeitados. O sistema penal é cruel para todos, mas se mostra ainda mais para as mulheres como um pai punitivo. E elas se culpam sempre, porque a culpa é inerente ao ser mulher em um mundo assim. Nosso cárcere é medieval. Não queimamos mais bruxas nas fogueiras, mas continuamos transformando as dignidades das mulheres em cinzas. Os relatos feitos por Júlia Polettini, através de sua experiência, retratam a maneira que muitas vezes os homens querem exercer sua autoridade moral diante do próximo e diante das mulheres. Mas o respeito não é conquistado à força ou com humilhações. Dessa forma, dificilmente haverá êxito na recuperação dessas irmãs. Outro ponto importante, ressaltado por Júlia, é a justiça restaurativa, que tem sido mais comentada nos últimos anos, mas ainda pouco utilizada no Brasil. No entanto, embora poucos saibam, a APAC, desde sua fundação em 1972, já contribuiu nesse âmbito, pois dentro dos princípios apaquenos, tanto o recuperando quanto sua família e também a vítima tem auxílio prestado pela associação. Um mediador que trabalhará para a justiça restaurativa precisa ter habilidades tantas e assim contribuir em problemas extremamente delicados entre vítimas e agressores. Essa, sem dúvidas, era uma característica de Paulo de Tarso, que se tornou grande mediador de conflitos em toda a comunidade cristã. Sobre os cristãos que julgavam a figura de Popéia Sabina, o apóstolo Paulo teve manejo sendo verdadeiro e ao mesmo tempo misericordioso, demonstrando uma vez mais que era um grande mediador de conflitos por sua autoridade moral. Irmãos, é indispensável compreender que a derrocada moral da mulher quase sempre vem da prostituição do homem. Há de se ressaltar ainda, em defesa de Paulo, sei que não precisa de mim como advogado, mas tento ser. Aos muitos que o consideram preconceituoso com a figura feminina, ele atribui essa responsabilidade de derrocada moral à figura masculina. Além disso, há uma passagem na primeira carta aos Coríntios, capítulo 11, versículo 6, da qual citamos abaixo para devida análise. Portanto, se a mulher não se cobre como véu, tosquie-se também. Mas, se para a mulher é coisa indecente tosquiar-se ou rapar-se, que ponha o véu. Nesse trecho, muitos afirmam o preconceito de Paulo ante as mulheres, pois ele as obriga a utilizar o véu sempre que adentrar na igreja, costume este que se repetiu por muitos séculos nas comunidades cristãs e até os dias atuais é repetido por algumas mulheres devotadas aos cultos religiosos. Diante disso, acreditou-se e ainda creem que a mulher não tem direito de mostrar seu corpo ou o cabelo como o homem o tem. Ocorre, porém, que apesar das escrituras sagradas serem nossa fonte de água limpa, precisamos estudar o contexto social em que foram escritas as questões históricas e culturais, assim como religiosas e políticas. Nesta carta, em especial, o ex-rabino se dirige à cidade de Corinto. Portanto, a priori, há necessidade de estudar essa comarca naquela época. Pesquisando os costumes da chamada Joia da Acaia, estado grego onde estava situada a cidade, onde estivemos para aprofundar as investigações, descobrimos que lá, à época do cristianismo nascente, havia um templo para cultuar a deusa Afrodite, deusa do amor, e só naquele local havia mais de 1000 prostitutas. Além das casas de prostituição e tantos outros, homens e mulheres que o faziam nas vias públicas,
Tudo isso em uma cidade que contava com 250 mil habitantes. Outro fato interessante, como eram muitas as irmãs que se entregavam aos prazeres carnais em troca de moedas, estas eram obrigadas a rasparem a cabeça como forma de serem diferenciadas das que não se prostituíam, a fim de estabelecer uma ordem diante de tanto desregramento local. E é por isso que Paulo de Tarso determina, na famosa epístola aos Coríntios, com sua autoridade moral, a necessidade de todas estarem com o véu ou todas rasparem a cabeça. Neste caso, ele queria poupar as prostitutas que poderiam sofrer assédio ou preconceito na igreja. Portanto, o apóstolo, que muitas vezes é tido como preconceituoso, não apenas defendia as mulheres em uma época em que eram subjugadas ao extremo, mas o fazia também com as irmãs que se prostituíam. Daí tamanha autoridade moral paulina, pois ele muito amou, sem fazer distinção de quem quer que fosse. Sua liderança era exercida pelo exemplo da própria vida após conversão. De fato, Popéia Sabina, o filho de Zebedeu, foi libertado e pôde ainda exercer por anos seu ministério na famosa igreja de Éfeso, influenciando toda a Ásia, onde escreveu suas famosas cartas, o Evangelho e ainda Apocalipse. Qual a nossa maior autoridade moral senão Deus, nosso Pai e Criador? Mas precisamos primeiro ter humildade de respeitar a lei dos homens, que estamos subordinados enquanto reencarnantes. A partir desse respeito e cumprimento, será mais fácil nos aproximar do respeito à autoridade moral do Criador e de suas leis que o Cristo outorgou. Ante esse raciocínio, há uma fala de Estevão no Tratado Espiritual Superior Paulo e Estevão, a qual gostaríamos de registrar. No momento em que o grande mártir do cristianismo estava nos seus últimos instantes de vida terrena, Abigail, revendo o irmão, ficou surpreendida e confusa quanto ao nome em que era chamado, pois este o conhecia como Gesiel, e em Jerusalém todos o chamavam de Estevão. Após questionamento da irmã, Estevão compartilhou a história em que o romano Sérgio Paulo havia lhe dado liberdade e, em promessa a ele, modificou seu nome para não comprometê-lo, afirmando ainda: ninguém será reconhecido a Deus se não mostrar agradecimento aos homens. Imagine o que deveria ter sido para Filemon ter recebido uma carta particular de Paulo de Tarso, grande autoridade moral do cristianismo, e do próprio comerciante de Colossos. Após iniciar a epístola louvando a Deus, rogando bênçãos a ele e família, retrata a união recíproca entre ele e Jesus, exalta teus trabalhos do bem. E pronto, demonstra que ele tem autoridade moral para não apenas pedir, mas mandar que faça algo. A palavra de Paulo, intérprete do Cristo em suas cartas, era uma grande lei aos homens e mulheres convertidos por ele. De Popéia Sabina a Simão Pedro, havia um enorme respeito pela autoridade daquele homem. Sim, Paulo era um grande psicólogo do espírito humano e queria, com inteligência, levar um ensino ao seu irmão de alma, Filemon, sobre tantas orientações espirituais ministradas nas diversas epístolas escritas ou ainda orientações presenciais de Paulo aos seus pupilos. Sua autoridade era característica dos que lideraram pelo exemplo. Ele registra na epístola a Timóteo, que também faz parte da escritura sagrada, esta mensagem que ainda ressoa e ressoará nos ouvidos e corações da posteridade. Toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16. Da autoridade de homens que têm a própria vida como endosso às leis que estamos subordinados na terra, as quais devem ser dignas do respeito, sendo dever teus cumprimentos, até as escrituras sagradas, que cedo ou tarde ressoarão límpidas nos corações da criatura, pulsando como as veredas da verdadeira justiça, do amor cristalino à luz das ciências terrenas e espirituais. Por ora, os que vivem na terra necessitam do exemplo de grandes homens que marcam épocas, cuja moralidade é capaz de inspirar tantos outros, sendo verdadeiros atalhos para as luzes que o Cristo plasmou por toda a crosta terrena.
Filemon e sua família foram um desses beneficiários paulinos, e é por isso que o convertido de Damasco registra ao fundador da igreja de Colossos: ainda que tenha em Cristo grande confiança para te mandar o que te convém. Muito bem, Adilson, bem explicado. No programa de amanhã, nós vamos falar sobre um novo assunto: quando eu era menino. Vamos agora para o intervalo musical, a seguir a nossa oração final. As águas do rio Let. Na obra A República, do filósofo Platão, encontramos uma interessante narrativa. Trata-se de um guerreiro chamado Er, morto em batalha. 10 dias depois, ele retorna à vida e relata sua experiência no mundo além da morte. Conta como as almas são julgadas e encaminhadas a diferentes destinos após sua existência na Terra. As almas virtuosas são recompensadas com uma vida de felicidade, e as más são punidas com sofrimento. Descreve ainda o que seria o ciclo de reencarnações das almas, onde cada uma escolheria uma nova vida com base nas suas ações e escolhas passadas. A descrição é bastante detalhada, citando inclusive o processo de beber das águas do rio Let, o rio do esquecimento. Antes de renascer, cada alma deveria beber um tanto de água, perdendo mais ou menos a memória de suas vidas anteriores. Essa narrativa, registrada pelo fiel discípulo de Sócrates, data de 380 anos antes da era cristã, no coração da Grécia. Os mitos eram fábulas, histórias, parábolas, utilizadas pelos povos gregos para explicar fatos e fenômenos da natureza. O mito de Er apresenta conhecimentos importantes e destacamos a visão de Sócrates e Platão sobre a imortalidade da alma e a pluralidade das existências. No século XIX, o Espiritismo fala dessas realidades e estuda o processo do esquecimento do passado, mostrando como tal fenômeno se faz importante para o ser, principalmente no estado evolutivo em que nos encontramos. Alguns nos perguntamos: por que precisamos perder a lembrança do passado? Não seria melhor que lembrássemos exatamente de quem fomos e do que fizemos? A sabedoria divina estabeleceu, no entanto, que o homem não pode e nem deve saber de tudo. Sem o véu do esquecimento, que lhe encobre certas coisas, o homem ficaria ofuscado, como aquele que passa sem transição da obscuridade para a luz. Pelo esquecimento do passado, ele é mais ele mesmo. Precisamos esquecer muitas coisas para que o processo de renovação se faça mais exitoso. Não teríamos estrutura emocional para recordar de muitos acontecimentos, e tais lembranças vivas colocariam a perder a valiosa chance da nova encarnação. Se mesmo sem recordarmos com clareza, tal passado já nos influencia e, por vezes, promove distúrbios de difícil tratamento, imaginemos ter recordações claras como a do dia anterior. Reconheçamos, portanto, a sabedoria de Deus ao nos bloquear as lembranças. Confiemos. É melhor que seja assim. Beber do rio do esquecimento nos proporciona começar de novo, sem permitir que os fantasmas do passado tenham domínio sobre nós. Beber das águas do rio Let é parte da sabedoria e bondade das leis divinas, que nos fazem retornar à vida corpórea com o aspecto de primeira vida, de vida nova. É a nova chance que nos permite crescer, fazer melhores escolhas, realizar ajustes nas relações e, principalmente, perdoarmos-nos pelos desatinos cometidos no passado. A cada nova existência, o homem aprimora sua inteligência e pode melhor distinguir o bem do mal. Aproveitemos mais esta grandiosa oportunidade que nos foi dada.
Sintonize esta frequência. O Espiritismo está no ar. Momento de oração. Senhor Jesus, Mestre Divino, dá-me serenidade para aceitar tudo aquilo que não possa ser mudado. Dá-me forças para mudar tudo o que possa e deve ser mudado. Mas acima de tudo, Senhor, dá-me sabedoria para distinguir uma coisa da outra. Muita paz a todos, que Deus nos abençoe. Meu querido irmão Adilson, suas despedidas. Obrigado, Pedrosa, pela oportunidade de participar junto com você do nosso programa de hoje. Obrigado a todos pela companhia, pela sintonia, e estaremos juntos novamente em outra oportunidade. Tenham todos uma boa noite e que Deus nos abençoe. Boa noite para você, Adilson. Muito obrigado pelo apoio aqui no programa. Boa noite também a todos os amados irmãos ouvintes do YouTube, internautas do Brasil, do exterior, nossos irmãos da Zona Norte e de Juiz de Fora, que nos acompanham com a rádio local 87,9 Rádio Clube FM. Continue ligados ouvindo a nossa próxima atração. O programa Batidão com o DJ Tico, a seguir na voz de Ailton Moreno, Encontro Central. Boa noite a todos e até amanhã, se Deus quiser. A União das Casas Espíritas da Zona Norte apresentou O Espiritismo está no ar, anunciando o Evangelho de Jesus, esclarecendo sua mensagem, consolando corações. Olhe pro céu e descubra imagens de luz. Sinta em Jesus o amor todo que Deus te deu. Pense no bem, no melhor em que pode fazer. Seja o que for, também vai receber. De coração ajude o irmão, a caridade é o caminho do amor. Faça ainda que possa sofrer, pois bênçãos de Deus há de ter. Ame, perdoe e viva melhor a natureza, o céu e o mar. Veja o encanto que a vida nos dá, a chance eterna que temos para amar.